Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Então foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém para estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus se estavam a converter a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e contaram-lhes tudo o que Deus tinha feito através deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que agora também tinham crido, levantaram-se e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vós para anunciar o Evangelho aos não-judeus, para que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não faz nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então por que é que vocês estão a querer colocar Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão a crer? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, através da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito através deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou estas coisas desde os tempos antigos. Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão a converter-se a Deus. Penso que devemos escrever-lhes uma carta a dizer que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, e que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. A carta para os não-judeus. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher, entre eles, alguns homens e mandá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, vossos irmãos, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria, na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí
e disseram coisas que vos criaram problemas. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos a escrever. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não colocar nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições, que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem a imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem estas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, mandaram-nos de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé separam-se. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: "Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem." Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até ao fim da primeira viagem, mas tinha-os deixado na província de Panfília. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor, e atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas.